E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, o delegado irá até a pensão de Dona Yolanda e dará ordens de prisão contra Clarice. Todos ali ficaram surpresos e Beatriz, ao escutar aquilo, pergunta: "Mas o que significa isso, seu delegado? Por que a minha mãe seria presa?" O delegado então diz: "Eu conversei com o Dr. Juliano e ele confessou que foi a senhora Dona Clarice que empurrou a Valéria e que ele somente te ajudou a esconder o corpo." Clarice, revoltada, negará toda aquela história e o delegado continuará dizendo: "O doutor Juliano também me mostrou um exame onde mostra que a senhora não está bem da cabeça e sofre de vários problemas mentais." Clarice se aproxima do delegado e retruca: "Todos esses exames são mentirosos. O único momento em que eu não estive bem da minha cabeça foi quando o crápula do Juliano me dopava." Beto, que também estará ali no momento, avisa: "Mas isso não faz sentido. Seu delegado, a Clarice não teria nenhum motivo para fazer mal a Valéria." O delegado, naquele momento, encara a todos e fala: "Na verdade, eu acho que ela teria vários motivos, já que foi ela a principal beneficiada disso tudo." Clarice, ao escutar aquilo, se ofende. Ela se aproxima do delegado e pergunta: "Mas do que o senhor está falando? Eu fui uma vítima nisso tudo. Eu passei anos da minha vida sendo dopada e fui afastada da minha própria filha." O delegado, sem pensar duas vezes, responde: "Bem, ao que me consta, a senhora saiu de uma vida de lavadeira de roupas para se tornar a mulher de um homem rico. No fim das contas, a senhora usurpou a vida que deveria ser da Dona Valéria." Clarice fica furiosa e fala: "Eu nunca quis essa vida. Eu nunca faria mal a ninguém, e muito menos por causa de dinheiro." O delegado, encarando Clarice, ele avisa: "Acontece que o doutor Juliano tem testemunhas, e elas afirmam ter visto a senhora discutindo e depois empurrando a Dona Valéria." Beatriz, preocupada com a sua mãe, ela pergunta quem são as testemunhas. E o delegado responde: "Bem, uma delas é a Dona Maristela. Ela confirmou toda a história do filho." Beto o interrompe naquele momento e fala: "Mas é claro que ela iria confirmar a história do Juliano. Afinal de contas, ela é igual ou pior do que o filho." O delegado, ao escutar aquilo, ele alerta: "Mas acontece, meu rapaz, que não foi somente ela. Uma outra pessoa também disse ser testemunha." Clarice, aflita, pergunta de quem se trata. E o delegado responde: "A outra testemunha é o senhor Geraldo. Ele disse que foi o responsável por enterrar o corpo da filha da Dona Arlete. E disse também que foi a senhora Dona Clarice a responsável por tudo." Todos ficam surpresos com aquela notícia. E Clarice, nervosa, afirma: "Isso tudo é mentira. Eu tenho certeza que o Geraldo foi pago pelos Alencar para inventar toda essa história." Beatriz, preocupada com a sua mãe, ela fala: "O senhor não pode acreditar nessas mentiras. Seu delegado, está na cara que o Juliano está querendo colocar a culpa dele para cima da Clarice." O delegado, sem pensar duas vezes, avisa: "Bem, eu não posso trabalhar com base em achismo. Eu tenho que me atentar às provas e às testemunhas. Sendo assim, eu gostaria que a senhora Dona Clarice me acompanhasse até a delegacia."
Beatriz se recusa em aceitar que o delegado leve a sua mãe presa e fala: eu não vou permitir que o senhor prenda a minha mãe. Ela é inocente. E se o senhor quiser prender o verdadeiro culpado, então você deveria prender aquele monstro do Juliano. O delegado, ao ver a reação da moça, ele aconselha: é melhor que você saia da frente e não tente atrapalhar o meu trabalho. Senão, eu vou ter que te dar ordem de prisão também, por desacato. Clarice, ao escutar aquilo, ela se assusta e diz: não, isso não é necessário. A Beatriz não vai tentar impedir o seu trabalho. E se o senhor tem que me levar para a cadeia, que assim seja. Até porque eu tenho certeza que eu vou conseguir provar a minha inocência. Beatriz não se conforma com aquela situação. E Beto, ao se aproximar de sua amada, ele pede que a mocinha se acalme. O delegado então dá ordens aos seus homens de levar Clarice para a delegacia. Logo em seguida, ele olha para Beatriz e Beto e alerta: eu quero que vocês saibam que isso não é nada pessoal. Eu estou só fazendo o meu trabalho. Após falar aquilo, o delegado sai. Já Beatriz ficará arrasada e, ao olhar para Beto, ela promete que ajudará sua mãe a provar a sua inocência. Beto também diz que fará o que for necessário para ajudá-la. Já Beatriz, sem perder tempo, ela irá até a advogada Amália, junto de Glorinha, e conta todo o caso de Clarice. Amália escuta todos os detalhes e avisa: bem, esse caso é muito complicado. Infelizmente, tem testemunhas que afirmam ter visto a Clarice cometendo esse crime. Beatriz, sem pensar duas vezes, fala: mas eu garanto para a senhora que a dona Maristela com o Geraldo estão mentindo. Glorinha completa dizendo: quem foi o verdadeiro responsável foi um monstro do Dr. Juliano. Amália, ao escutar aquilo, responde: eu acredito em vocês, mas o problema é que o delegado tem que agir apenas com as provas e as testemunhas que ele tem. E nesse caso, o testemunho do Geraldo foi essencial para culpar a Clarice. Beatriz, preocupada, pergunta: e agora, doutora? O que a gente pode fazer para ajudar a minha mãe? Como vamos conseguir tirar a Clarice daquela delegacia? Amália olha para a moça e avisa: infelizmente, Beatriz, não tem nada que eu possa fazer, a não ser se não aparecer novas provas contra o Dr. Juliano, ou então o Geraldo não mudar o seu testemunho, a Clarice será condenada e será levada para a penitenciária feminina. Beatriz fica em choque e Glorinha, ao ver o estado de sua amiga, ela diz: não se preocupe, Beatriz. A gente vai encontrar um modo de ajudar a sua mãe. Beatriz, desanimada, fica calada. E Amália alerta: bom, antes de vocês chegarem aqui, eu já tinha falado com o delegado. E é bom que vocês saibam que o julgamento da Clarice já foi marcado. E se não tiver nenhuma mudança nesse caso, infelizmente ela será condenada. Beatriz fica ainda mais preocupada e pergunta à advogada: e quanto tempo temos, doutora? Eu só preciso saber quando será esse julgamento. A advogada encara a moça e responde: o julgamento, Beatriz, será na próxima semana, ou seja, daqui a 6 dias. Beatriz e Glorinha, ao escutarem aquilo, ficam ainda mais abaladas. E Beatriz comenta: mas 6 dias é tão pouco. Será impossível conseguir ou encontrar algo que possa ajudar a minha mãe a ser inocentada. Amália pensa um pouco e aconselha: bem, o único modo de conseguir inocentar a dona Clarice nesse momento é se esse tal de Geraldo mudar o seu testemunho. Porém,
Visto a situação, eu acho que isso é impossível. Beatriz agradecerá e logo em seguida ela voltará para a pensão. A moça conversará com Glorinha e comentará que está com medo de que sua mãe seja condenada por um crime que ela não cometeu. Glorinha pensa um pouco e sugere: será que não seria o caso da gente procurar esse tal de Geraldo e tentar convencê-lo de mudar o seu testemunho? Beatriz, ao escutar aquilo, responde: você tem razão, Glorinha. Eu acho que só nos resta fazer isso. Mas o problema é que eu não faço ideia de onde esse homem mora. Glorinha encara a amiga e comenta: bem, uma coisa é certa. Ele deve estar na cidade, já que ele deverá prestar o seu depoimento no julgamento da Clarice. Beatriz concorda e, após pensar bem, ela tem uma ideia e diz: Glorinha, eu acho que eu já sei quem pode nos ajudar a encontrar o Geraldo. Glorinha, curiosa, pede que a amiga se explique e Beatriz fala: o Basílio, ele conhece muitas pessoas aqui na cidade e eu tenho certeza que se ele perguntar às pessoas certas, ele vai conseguir descobrir onde fica a casa do Geraldo. Glorinha, ao escutar aquilo, avisa que é uma excelente ideia. E Beatriz, sem perder tempo, ela vai até o telefone e liga para o Basílio. A moça pedirá a ajuda do amigo e explicará toda a situação. Basílio, ao escutar tudo em detalhes, ele garante: você não se preocupe, Beatriz. Eu vou conseguir descobrir onde esse Geraldo está escondido. Após falar aquilo, Basílio desliga e Beatriz, ao se aproximar de Glorinha, esperançosa, ela diz: o Basílio me garantiu que ele vai me ajudar. E ele disse que assim que descobrir alguma coisa, ele me liga avisando Glorinha. Já Basílio ligará para um velho amigo e pede: eu preciso que você encontre uma pessoa para mim. O nome dele é Geraldo. E eu também ficaria muito feliz se você conseguisse descobrir alguma coisa sobre ele. Algo que eu possa usar para chantageá-lo. Após falar aquilo, Basílio desliga e liga imediatamente para Beatriz e fala: eu acabei de falar com um velho amigo e ele me garantiu que conseguirá descobrir o endereço do Geraldo. Beatriz fica feliz e Basílio continua falando: hoje à noite eu vou me encontrar com ele, mas não se preocupe que amanhã bem cedo eu vou pessoalmente até a pensão e conto tudo o que eu descobri. Beatriz agradece e fica esperançosa. E quando chega a noite, Basílio vai encontrar com seu velho amigo e pergunta: e então, você conseguiu descobrir o que eu pedi? O homem diz que sim e entrega para Basílio uma mala fechada. Basílio, ao pegar aquela mala, ele questiona: e o que é que tem aqui dentro? Eu posso saber? O homem, misterioso, o encara e responde: aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o Geraldo. Agora, eu espero que você cumpra com a tua parte do plano e me pague pelo combinado. Basílio, ao escutar aquilo, fala: bem, isso vai depender do que eu encontrar aqui dentro. E após falar aquilo, Basílio sai. No outro dia, bem cedo, Basílio chegará na pensão de Dona Yolanda e, ao se aproximar de Beatriz, ela o encara e pergunta: e então, Basílio, você conseguiu descobrir o endereço do Geraldo? Basílio olha para sua amiga e responde: claro que consegui. E na verdade, além de descobrir onde aquele infeliz mora, eu também descobri um segredo que eu tenho certeza que ele está disposto a fazer qualquer coisa para esconder. Beatriz pergunta do que se trata
e Basílio se aproxima das duas e conta o segredo de Geraldo. As duas, ao escutarem aquilo, ficam em choque e Beatriz questiona: "E por acaso, Basílio, você tem alguma prova de tudo que você acabou de me contar?" Basílio diz que não e explica: "Na mala que o meu velho amigo me deu, só tinha algumas cartas e papéis que contavam a história que eu acabei de falar para vocês. Mas eu tenho certeza de que na casa do Geraldo vai ter alguma prova disso tudo. E se nós conseguirmos colocar as mãos nessas provas, vamos poder obrigar aquele canalha a contar toda a verdade para o delegado." Beatriz fica feliz e Glorinha comenta: "Isso seria o fim para o Juliano e a Clarice com certeza seria inocentada." Beatriz concorda e fala: "Mas o problema será encontrar essas provas na casa do Geraldo. Isso é, se elas realmente estão lá." Glorinha, sem pensar duas vezes, avisa: "Bem, só tem um modo de descobrir. A gente precisa ir até a casa do Geraldo e revirar tudo até encontrar o que estamos procurando." Beatriz concorda e Basílio avisa que tem uma ideia melhor. Glorinha, ao escutar aquilo, pergunta: "E qual seria a tua ideia, Basílio?" O rapaz responde: "Vocês vão entrar na casa do Geraldo e vão ameaçá-lo. Vocês só precisam dizer que pretendem contar toda a verdade sobre ele a todos." Beatriz, preocupada, diz: "Eu acho difícil que o Geraldo aceite me ajudar. Apenas depois de uma simples ameaça, Basílio. Ele sabe que eu não tenho como provar nada contra ele." Basílio, sem pensar duas vezes, fala: "Eu sei disso. Mas é suficiente, Beatriz, que ele fique com a paranoia na cabeça dele, com medo de ser desmascarado, que eu tenho certeza de que assim que vocês saírem da casa dele, o Geraldo vai até o lugar onde ele esconde as provas que podem incriminá-lo. Já eu vou aproveitar o momento em que vocês estiverem conversando com ele para entrar pela porta dos fundos. Então vou me esconder dentro daquela casa e ver quando ele for até o local onde ele esconde as provas dos crimes que ele já cometeu." Glorinha, ao entender o plano de Basílio, ela comenta: "Dessa forma você vai descobrir onde ele guarda as provas. E assim você vai roubá-las para que a gente possa usar contra eles. O plano é ótimo, Basílio." Basílio confirma e Beatriz, após entender o plano de seu amigo, ela diz: "Eu só espero que dê tudo certo. Essa é a última esperança de ajudar a minha mãe." Basílio garante que o plano não tem erro e conta para a amiga onde fica o endereço de Geraldo. Beatriz avisa que vai naquele exato momento. E Glorinha, ao olhar para a amiga, ela diz: "Eu não vou deixar que você vá sozinha, Beatriz. Eu vou com você." Beatriz aceita e as duas saem logo em seguida, junto de Basílio. E não muito tempo depois, Beatriz chegará na casa de Ronaldo e deixará o ex-motorista dos Alencar surpreso. Geraldo, ao se aproximar de Beatriz e Glorinha, ele pergunta: "Quem são vocês duas e o que vocês estão fazendo na minha casa?" Beatriz o encara e responde: "O meu nome é Beatriz e eu sou filha da Clarice." Geraldo imediatamente mandará as duas irem embora. E Beatriz deixa bem claro que não sairá dali sem antes ter uma conversa muito séria com ele. O motorista perguntará do que se trata e Beatriz avisa: "Eu sei do teu segredo, Geraldo. Eu sei o que você esconde por todos esses anos e o que foi o verdadeiro motivo de você ter deixado a tua esposa." Geraldo, ao escutar aquilo, fica preocupado e expulsará as duas de sua casa. Já Beatriz, ao perceber que Geraldo tinha ficado apavorado, ela chama Glorinha e vai embora. E Geraldo, ao ver as duas saindo,
ele fica nervoso e fala consigo mesmo: como será que aquelas duas descobriram o meu segredo? Isso não podia ter acontecido. Será que elas entraram aqui e viram as minhas fotos? O ex-motorista, preocupado, vai até o local onde ele guardava o seu maior segredo. E ao pegar uma caixa, ele diz: não, a caixa ainda está aqui. Eu não sei como elas descobriram o meu segredo, mas pelo menos elas não encontraram as fotos que estão nessa caixa. Logo em seguida, Geraldo guarda a caixa no mesmo local e sai. Já Basílio, que estava escondido, ele se aproxima do lugar onde o ex-motorista dos Alencar tinha colocado a caixa e a pega. O rapaz, sem perder tempo, sai em seu carro em alta velocidade até a pensão de Dona Yolanda. E ao chegar lá, ele se aproxima de Beatriz, que já o estará esperando. A moça, ansiosa, pergunta: e então, Basílio, o Geraldo fez como você tinha dito? Ele foi até o local onde ele escondia as provas? Basílio confirma e fala: eu tenho uma caixa com todas as fotos. Eu a deixei no carro para que ninguém me visse entrando aqui com ela. Glorinha, ao escutar aquilo, olha para a amiga e a avisa: você tem noção, Beatriz, que dessa forma você tem uma carta na manga muito forte para obrigar aquele cretino a contar a verdade no momento do testemunho dele? Beatriz fica feliz e responde: eu sei disso, minha amiga, e por mais que eu não goste de usar esse tipo de chantagem, eu vou ter que fazer para o bem da minha mãe. Basílio encara a moça e a aconselha: Beatriz, eu acho melhor você esperar para chantagear o Geraldo somente no dia da audiência, para que ele não tenha tempo de fugir. Beatriz concorda e pede para o amigo guardar a caixa até o dia da audiência. E depois de alguns dias, o dia da audiência finalmente chegará. E o juiz reunirá a todos no tribunal. Juliano e Maristela serão os primeiros a depor. E depois, Clarice também terá que prestar o seu depoimento. O juiz, após escutar os três, pedirá que o Geraldo entre. No entanto, o ex-motorista dos Alencar estará preso em uma sala, junto de Beatriz e Basílio. Os dois se aproximarão de Geraldo e Beatriz o ameaça: Geraldo, se você contar alguma mentira no teu depoimento, eu juro que revelo o teu segredo na frente de todos. Geraldo a encara e responde: eu não tenho medo de você, mocinha. Você não tem como provar nada contra mim. Será então que Basílio mostrará a caixa para Geraldo e o ex-motorista ficará furioso e pede: me devolva essa caixa. Ela pertence a mim. Beatriz acalma o ex-motorista e garante: assim que você depor e contar toda a verdade, eu juro que nós vamos devolver. Geraldo, furioso, diz que pegará a caixa nem que seja à força. E Basílio o alerta: se eu fosse você, não fazia nenhuma besteira. Até porque essa caixa está vazia e as fotos estão com uma outra pessoa que já está pronta para mostrar a todos, caso você minta e deponha contra a Clarice. E para tua informação, Geraldo, a gente já fez várias cópias daquelas fotos. Geraldo, com medo de ter o seu maior segredo revelado, ele dá a sua palavra que irá contar a verdade a todos. Já no tribunal, o juiz chamará o Geraldo novamente e o ex-motorista, ao aparecer, ele irá depor. No entanto, para a surpresa de todos, Geraldo conta toda a verdade e fala inclusive
que tinha sido ameaçado pela Maristela para mentir e dizer que foi a Clarice a culpada. Maristela e Juliano ficarão apavorados. E o juiz olha para o ex-motorista e pergunta: "O senhor tem certeza de tudo o que está dizendo? Então, se não foi a Clarice que empurrou a Valéria, então quem foi o culpado?" Geraldo repete e diz: "Eu já disse, seu juiz, que a Clarice é inocente e ela está falando a verdade. E o verdadeiro culpado foi o doutor Juliano." O juiz mandará imediatamente prenderem o Juliano e tira todas as acusações contra a Clarice. Momentos depois, Clarice estará de volta à pensão e, ao se encontrar com Beatriz, ela pergunta: "Como você conseguiu convencer o Geraldo a contar toda a verdade, minha estrelinha?" Beatriz encara a mãe e diz: "A gente descobriu que o Geraldo trocou a ex-mulher dele por outro homem e que, inclusive, Geraldo tinha o costume de se vestir de mulher. E nós encontramos uma caixa cheia de fotos dele vestido de mulher e do lado desse namorado." Clarice fica surpresa e Beatriz deixa bem claro: "Mãe, eu nunca teria usado uma coisa dessas para chantagear uma pessoa. Mas, se não fosse dessa forma, o Geraldo nunca iria inocentar a senhora. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento."